E, portanto, né, por tudo isso que vimos até agora, né, quando a gente fala dos efeitos da Revolução Urbana, nós podemos dizer então o seguinte, né, que a Revolução Urbana, além de aprofundar as diferenças entre os modos de vida agrícola e pastoril, também os contrapôs um ao outro. Então, nesse sentido, né, falamos da diferença da vida no campo e da vida na cidade, e falamos da diferença da vida no campo entre a vida agrícola e a vida pastoril. E agora a gente está vendo, né, de tudo isso que já falamos, que além de aprofundar essas diferenças entre um e outro, ainda vai contrapor um ao outro, porque são as hordas pastoris, as chefias pastoris que vão dominar então os povos agrícolas, ok? Outro efeito, a interação entre as duas formações, né, a agrícola e a pastoril, teve grande importância na linha evolutiva das sociedades humanas. Povos pastores impulsionaram sociedades agrícolas a ascenderem à condição de estados rurais, seja pela defesa contra seus ataques, seja pelo efeito de sua dominação. Então, o que está dizendo aqui? Que essa diferença, né, ela foi fundamental para esse processo, né? Por quê? Então, a gente tinha as aldeias agrícolas indiferenciadas que vão justamente caminhar para esses estados rurais, né? Tanto coletivistas quanto privatistas, principalmente por conta desses ataques das hordas pastoris, né? A gente se lembra disso também, né? Então, o que o professor Darcy Ribeiro está dizendo aqui é que é justamente essa necessidade de se proteger, dos povos agrícolas se protegerem dos pastoris, que vai fazer então esse desenvolvimento desses estados rurais, né? Esse crescimento que a gente já viu também que esses estados vão crescendo pela expansão do seu domínio, né? Que vai escravizar as etnias que estão à volta, que vai invadir aquelas terras, que vai tomar aquelas terras, que vai, enfim. Mas que isso, justamente essa expansão, né, que tanto desses estados que precisavam se proteger quanto que precisavam se expandir, né, que isso, essa expansão e essa defesa, ela vai ser promovida, né, justamente por essa relação que começa lá, dessa vida agrícola com essa vida pastoril, né? Desculpa. E dois efeitos, então, dessa conjunção, né? Primeiro, a constituição de sociedades multiétnicas fortaleceu os vínculos políticos em detrimento dos familiares e permitiu constituir amplas unidades nacionais. Aqui a gente não está dizendo, e o professor Darcy Ribeiro também, nem que isso nem é bom e nem é ruim, né? O que a gente está dizendo é que foram efeitos, né? Efeitos, então, dessa conjunção. Que nós tínhamos vários povos, né, várias etnias muito diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes, com valores diferentes, mas eram povos pequenos, né, eram organizações pequenas, baseadas ainda na família, no parentesco, né? E a gente tá vendo, né, que quanto mais essas sociedades vão se alargando, vão trazendo para dentro de si várias outras sociedades de diferentes etnias, né? Então essa sociedade vai crescendo como uma sociedade multiétnica, de muitas etnias, de muitos povos diferentes que vão fazer parte daquela nação, né?
Então, isso vai saltar desses vínculos familiares para os vínculos políticos. A gente vai ver como é que os estados vão se organizando politicamente, né? Mas o que é importante saber aqui é que se antes era a família que decidia se aconteceu uma briga, se aconteceu que alguém prejudicou alguém, se aconteceu um assassinato, enfim, era a família, era aquela organização familiar que ia decidir o que vai ser feito, né? Mas a partir dessa grande organização desses estados, já não, né? Você já tem uma organização política que vai definir tudo isso, né? Então isso foi um dos efeitos. Sai esse trato, essa organização do seio das famílias, né? Das grandes famílias, e se passa então ao poder do Estado, poder político do Estado. Isso é uma questão. E a outra questão que contribui para o modelo privatista a partir da repartição dos rebanhos sobre as terras, pois em causa a propriedade coletiva dos campos, né? Então, um outro efeito. Nós vimos que os estados rurais privatistas, eles vão se firmando, se organizando 2000 anos depois dos estados rurais coletivistas, né? Os estados rurais coletivistas são baseados na propriedade do Estado. A terra é do Estado e as pessoas trabalham nela e pagam tributos para o Estado, né? No modelo privatista, não. Cada um tem o seu pedaço de terra, tem os escravos e enfim, a gente já vai aprofundar um pouco mais nisso, né? Mas o que vai contribuir então para essas organizações sociais que vão migrando desse modelo coletivista para o privatista, tem a ver com isso, né? A terra é de todo mundo, mas nós vamos colocar aqui o nosso rebanho, então eu preciso dessa terra para mim. Então a divisão de terras começa daí, né? E a divisão de terras é que vai chegar na propriedade privada que nós conhecemos hoje, né? Cada um tem o seu canto para viver, ou paga o seu aluguel, ou comprou sua casinha, ou tem o seu terreno e vai construir. Então esse cada um tem o seu espaço, mas é privado, é comprado, né? Então isso vai nascendo dessa época, né? Próximo slide. A institucionalização dos estados. Portanto, né, como é que esse Estado vai se instaurando, como é que ele vai se legitimando, porque que é importante o poder centrado nesse núcleo estatal, né? Nossa, o céu tá lindo. A institucionalização dos estados rurais artesanais se dá, então, aí por duas vertentes. Primeiro, pela regulação da vida econômica, isso é fundamental, mediante a regulação da propriedade privada ou estatal, com a produção de excedentes e apropriação por uma camada minoritária. E segundo, pela institucionalização do poder político através da organização do Estado. Então, duas questões aqui, né, que legitimam a ação desse Estado. O que as pessoas, as comunidades, as nações legitimam esse poder? A gente já falou disso, só estamos aprofundando, né? Primeiro porque esses estados é que vão garantir essa propriedade, tanto a privada como a estatal. Então essas relações econômicas, né? Depois a gente vai olhar também essa relação do comércio, né? Então era fundamental que os comerciantes tivessem garantias de proteção desses estados, né, desses estados rurais, para poder comercializar os seus produtos, né, porque senão eles eram atacados pelos traficantes do deserto, do mar, enfim, não tinha lei. Então, até para esse comércio se expandir internacionalmente ali entre as outras nações, né,
era muito necessário esse poder legítimo do Estado, né? Então, primeiro ligado a essa relação econômica e depois ligado a esse poder político, né? Que vai organizar a vida das pessoas, né? Que vai organizar a segurança, a justiça, as leis que vão ditar o que pode e o que não pode, né? Porque já vimos isso, quando se cresce, né, você tem uma população que vai crescendo cada vez com maior número de povos diferentes, de etnias diferentes, de valores diferentes, de jeitos de ser diferentes, né? E você precisa, além do mais, que são pessoas que estão sendo exploradas no seu trabalho, né? Então você precisa também de um Estado que vá repreender, né? Segurar esse povo e dizer o que pode e o que não pode, né? Esse é o poder político. Próximo slide. Estados rurais artesanais privatistas. Então, os exemplos mais expressivos são as talassocracias. Então, os exemplos mais expressivos desses estados da propriedade privada, né, da terra, são as talassocracias, que já falamos delas, que surgem e se desenvolvem para a exploração das possibilidades de comércio e de guerra, já falamos disso também. Suas populações se dividem em categorias de homens livres, muito ricos ou muito pobres e escravos, ok? Então, nesses estados rurais artesanais privatistas, né, a população se divide naquela minoria muito rica, né, e numa maioria muito pobre, e nos escravos, que são as pessoas que vão sendo das comunidades que vão sendo dominadas e trazidas para dentro daquela comunidade e para trabalharem como escravos, né? O desenvolvimento desses estados se deve mais a fatores externos do que a um processo evolutivo autônomo. O que ele está dizendo aqui, né? Que esses estados rurais privatistas, eles vão se desenvolver mais por efeitos do que acontece no entorno do que pelo próprio desenvolvimento ali dentro dessas comunidades, dessas sociedades, né? Portanto, esse desenvolvimento se deveu principalmente ao amadurecimento das cidades com as quais puderam comercializar, aliado à sua especialização no setor manufatureiro e comercial e na construção de veleiros para o comércio e para a guerra. Assim, a combinação de atividades comerciais, guerreiras e colonialistas desses povos os transformaram nas principais forças destruidoras dos núcleos de civilização que haviam viabilizado sua existência, né? Que são essas talassocracias, esses povos do mar. Então, o que ele está dizendo aqui é que o desenvolvimento desses estados rurais privatistas, ele precisou do desenvolvimento dos outros estados ao redor dele, das outras organizações, das outras sociedades. Por quê? Porque o poder desse estado, né, ele vai surgir do comércio, que vai trazer riqueza e, portanto, pela riqueza, o poder vai ser este comércio. Só que esse comércio só vai ser possível com esses outros estados ao redor, porque esses estados já se firmaram, já amadureceram, tanto legalmente, né, através das normas que a gente vai ver ainda, né, mas que já se firmaram nessa organização, por exemplo, dos modelos rurais coletivistas, que a terra é do Estado, mas todo mundo tem o seu lugar de trabalhar nessa terra para a sua subsistência e para promover os excedentes que essa pessoa vai vender e vai pagar o tributo para o Estado. Então, a terra é do Estado, a pessoa trabalha para o Estado, né? Mas então você já tem essas organizações sedimentadas, formadas,
Então, portanto, a partir dessas organizações formadas é que isso permite o comércio desses povos, desses estados rurais privatistas e dessas talassocracias, né? Então, eles só podem vender para quem pode comprar. E aí, por conta disso, o seu lucro, a sua riqueza e o seu poder vão crescendo, né? Então, primeiro ele está comercializando com esses povos à volta. Depois, ele vai, então, dominar esses povos, né? Ele vai invadir, vai atacar, vai tirar as autoridades daquele estado e vai assumir, e vai impor a sua cultura, a sua religião, enfim, né? Então, isso foi uma crescente, uma permanente invasão de povos. Os povos vão crescendo, vão se tornando mais fortes, vão invadindo outros, vão dominando, vão mudando as suas culturas, vão alterando e depois aqueles que crescem de novo vão invadir outros povos, né? Enfim, como a gente vai ver depois indo lá para frente, né? Já na própria história, né? Dos povos europeus que vão invadindo os outros continentes, né? Mas então a história, ela é sempre assim, né? De povos que vão crescendo, se fortalecendo, se desenvolvendo e invadindo outros povos. Muito bem. Essas sociedades, o último item aqui, essas sociedades chegavam a se apropriar das terras de seu próprio campesinato, né, dos próprios camponeses, da sua organização, condenando à penúria tanto os estrangeiros escravizados quanto sua própria etnia nacional. Agora não mais pelos imperativos naturais, mas pela forma de organização das relações de produção. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que nos estados rurais privatistas, nos estados rurais coletivistas, a gente vai ver que existe uma certa garantia de bem-estar social com a população, mais ou menos, né? Mas nos estados rurais privatistas, a gente vai ver que não, né? Existe sempre um mínimo de pessoas com muito poder e dinheiro e riquezas e um grande contingente de pessoas pobres e muito pobres, e os escravos, né? E o que ele está dizendo aqui é que em alguns desses estados artesanais privatistas, ainda, além dessa exploração, né, ainda existia essa tomada, né? Esses líderes, né, esses dirigentes dos estados acabavam dominando, então, as terras das próprias pessoas, né? E isso ia para aumentar a própria riqueza, obviamente, e isso ia ampliando essa penúria, né? Então, tanto dos estrangeiros que eram trazidos à marra, né, para essas organizações, para essas instituições, né, quanto as próprias pessoas nascidas naquela etnia, né? E o que ele está dizendo aqui é que essa penúria agora não está mais relacionada com a escassez de alimento que a gente viu lá atrás, antes da Revolução Agrícola, né? Lá atrás as pessoas morriam de fome porque tinha época que não tinha nada para comer, mas que agora as pessoas morrem de fome não mais porque não tem o que comer, mas porque existe a concentração da riqueza nas mãos de poucos, como até hoje, né? Seguindo, então esses foram os estados rurais privatistas. Agora, estados rurais artesanais coletivistas. É uma organização que se funda principalmente na agricultura de regadio, né? Vamos estudar mais profundamente essa revolução do regadio, né? Mas já vimos isso na aula passada, que tem a ver com esse transporte da água dos rios para dentro das cidades, o que vai favorecer essa canalização, né, da água para dentro das cidades, que vai favorecer ainda mais a agricultura, o domínio da terra e essa produção de excedentes alimentares, né? Portanto, são
estados que se fundam na agricultura de regadio e na propriedade estatal da terra. Então já falamos disso, né? Que a terra é controlada por um poder central de caráter sacerdotal e por sua burocracia, e se assenta no avassalamento da massa camponesa por meio da cobrança de tributos. Então é aquilo que já falamos. A terra daquela região é do Estado e o Estado empresta para as pessoas trabalharem. As pessoas trabalham, tiram dali a sua subsistência e o que sobra de alimento elas vão vender e vão pagar em tributos para o Estado, né? É assim, então esse avassalamento aí, são vassalos, são pessoas que são dependentes do Estado, né? Esses estados também se dedicam às guerras de conquista para ampliar as suas áreas de domínio, mas não como atividade permanente, né? Os estados privatistas, a guerra é uma atividade permanente, porque eles precisam, além de expandir o seu território, eles precisam cada vez mais de escravos para as necessidades cada vez mais dos estados que estão crescendo, né? Mas os estados rurais coletivistas não têm essa necessidade, porque eles não, a base ali não é fundada no trabalho escravo, né? Mas fundada nesses tributos, na pessoa que trabalha nas terras do estado e paga as taxas para o estado. Existe uma responsabilidade social com a sua própria população de camponeses e artesãos que vivem concentrados em pequenas aldeias, né? Então esse estado garante aí esse mínimo de condições de vida para essas pessoas, diferentemente dos estados privatistas. No início do desenvolvimento, ocorre a organização da produção com base nas instituições tribais de cooperação intercomunal. Mais tarde são substituídas por formas cada vez mais imperativas de conscrição da mão de obra por parte do Estado, que cresce e se fortalece nas funções de exação e conscrição, à medida que se alargam os sistemas de irrigação. Vamos falar o que é isso, então. Aqui ele está falando como é que esses estados foram nascendo, né? Como é que se organizou e chegou a esses estados rurais coletivistas, né? Então começa uma organização da produção de alimentos, da produção de artefatos, enfim, com cooperação com outras tribos, né? Então a gente voltando lá, a vida se organizava nas suas tribos, né? E aí, a partir, já falamos disso lá, do tabu do incesto, da teoria da reciprocidade, então vai aproximando essas diferentes etnias, né, nessa cooperação intercomunal, entre comunidades, né? Então começa essa produção a partir daí, a partir dessa integração dos grupos. E mais tarde, então, né, isso vai precisando de líderes que vão organizando esse trabalho, essa produção, né? Se está sobrando para quem vai vender, se não está sobrando, como é que vai guardar, enfim, você precisa de líderes que vão dizendo quem vai fazer o que e como é que vai ser feito, né? Isso sempre precisa mesmo. Só que isso vai crescendo, né? Essas comunidades vão crescendo, essas inter-relações vão crescendo, e mais tarde, então, elas são substituídas por formas cada vez mais imperativas de conscrição da mão de obra por parte do Estado. Então, essa conscrição da mão de obra o Estado, ele acaba sendo o dono da produção, da mão de obra. Então, o dono daquilo que a pessoa vai produzir, né? Se antes era uma produção coletiva, todo mundo produzia, todo mundo comia, agora existe uma organização estatal que vai sedimentar, então, essa conscrição, né? E essa exação no sentido da cobrança desses tributos, né? Então, sobrou alimento, comercializou, vendeu, tem o dinheiro, paga o tributo para o Estado ir se organizando, né? E à medida, já que nós estamos aqui,
Portanto, e isso vai crescendo, né, à medida que vão se alargando os sistemas de irrigação, né? Então, cada vez que a população vai crescendo, vai precisando aumentar o sistema de irrigação, né? E isso vai precisando de dinheiro. Então, cada vez mais o Estado vai aumentando esses tributos. Quanto mais o Estado vai crescendo, mais as pessoas vão trabalhando para produzir excedentes alimentares e artefatos, enfim, para poder pagar os tributos do Estado. Isso dentro dos estados coletivistas. Essa estrutura não incentiva a competição pelo enriquecimento, né? Porque ali são os sacerdotes, e são os reis, e são aquele povo que manda, e o restante é a pessoa que trabalha. Não tem muito o que fazer ali, né? Então, o que ele está dizendo é que essa estrutura, ela não vai, que é diferente dos mercadores, dos artesãos que vão produzindo, que tem uma possibilidade de ter mais lucro, ganhar mais dinheiro, ascender socialmente, ter mais poder, enfim. Nesses estados, não, a vida é sempre essa e pronto. Mas o que ele vai dizer aqui é que essa estrutura, apesar de não existir essa competição pelo enriquecimento, ela não causa uma estagnação sociocultural. Por quê? Porque ela vai incentivar o aumento da produtividade e a aplicação dos excedentes pelo consumo conspícuo, né, exorbitante, né, das camadas parasitárias. Vamos falar um pouco mais disso, né? Mas a partir da produção de artigos de luxo, das construções das residências, do usufruto de serviços subalternos, à custa de sacrifícios cada vez mais das camadas despossuídas, né, da população pobre trabalhadora, que provocam insurreições camponesas. Então as pessoas não ficam submissas também a isso, né? Existem sempre essas insurreições, essas greves, essas rebeliões, né? Mas elas são sempre conscritas, né? São sempre apagadas a partir do poder da força, das armas, enfim, da justiça, que vai estar sempre do lado daqueles que mandam, né? Mas então, só para a gente explicar melhor isso aqui. Então, nesses estados rurais artesanais coletivistas, você não tem uma... O que se tem são as pessoas que trabalham e são as pessoas que dirigem, que organizam o Estado, né? Só que você tem nesses estados esses sacerdotes, né, que vão organizar, já falamos disso, né, como é que eles vão se instituir juntamente com esse poder dos reis, dos chefes, enfim. Você tem os soldados, né, que são homens que vão sendo recrutados e que ganham um salário e que são agora os responsáveis tanto por defender aquelas comunidades como por atacar as outras e expandir. E você tem que serão os funcionários públicos de hoje, né? Você tem as pessoas que vão trabalhar, que vão arrecadar os tributos, que vão organizar esse trabalho desses canais de irrigação. Então você tem as pessoas que vão trabalhando para o Estado, né? Então são pessoas que não estão produzindo alimento, né? Mas elas estão ganhando na prestação de serviços para o Estado. Então, são pessoas que têm um certo prestígio, porque estão próximos desse poder do Estado, né? Então, entre essas pessoas vai surgindo, elas têm salários, elas têm escravos, elas têm terras, elas têm, enfim, então elas têm condições de comprar, de construir uma casa mais ostentadora,
de consumir, né, artigos de luxo, as suas vestes, os seus ornamentos, enfim, as comidas melhores. Então existe um consumo, né? Isso que ele está dizendo aqui. Existe um consumo dessas camadas chamadas parasitárias, e que isso vai fazendo circular tanto essa economia, como vai fazer não estagnar culturalmente, porque as pessoas ali, o que interessa para elas não é ter dinheiro, né, dinheiro em espécie, é ter poder, porque esse poder naturalmente, apesar desse dinheiro não ser, apesar dessa riqueza não ser concentrada nela, mas ela tem os privilégios que ela usufrui, né? É como guardadas todas as proporções, né? Mas os sacerdotes, os padres, enfim, a Igreja Católica, né? Todas as hierarquias ali, né? Aquele dinheiro que sustenta aquelas pessoas, que sustenta aquelas igrejas, que sustenta, enfim, todo aquele aparato, né, religioso, ele vem dessa contribuição dos fiéis, enfim, né? Mas essas pessoas, aquele dinheiro não é delas, não é do padre, não é do bispo, não é, mas elas usufruem daquele dinheiro, né, daquela riqueza. Então é disso que a gente está falando aqui um pouco, né? Então, apesar de nesses estados rurais artesanais não existir essa possibilidade de enriquecimento, né, mas existe a possibilidade de usufruir dessa riqueza, desse poder, né? É isso que ele está falando aqui. E disputas pelo poder mais que pela riqueza garantem então aos estados coletivistas uma estabilidade social e política maior que o modelo privatista. Então isso é uma constatação também, né, que isso é uma questão, essa não necessidade de disputa por riqueza, né, vai garantir que esses estados coletivistas mantenham mais a sua unidade, né, do que no modelo privatista. Já vamos ver mais disso. A organização política do Estado, né? Então falamos dessa organização econômica, né, da importância, o Estado vai se firmar porque ele vai garantir essa economia da sua coletividade ali. E agora vamos falar da organização política. Então o Estado, ele surge do esforço de institucionalização de sistemas de governo incipientemente desenvolvidos pelos seguintes imperativos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente está vindo lá daquelas aldeias agrícolas indiferenciadas que vão crescendo e começa uma confusão se você não tem estabelecido essas regras, quem é que manda, quem é que obedece, quem é que faz o quê, né? Vira uma balbúrdia. Então, a organização política do Estado, ela vai nascer desse esforço, né, de precisar concentrar as coisas, né, concentrar as deliberações, concentrar esse poder mesmo, né. E isso vai surgir por dois imperativos. Por três imperativos, né. O primeiro o da preservação da solidariedade grupal e da capacidade de autodefesa em sociedades internamente diferenciadas, que era um destino ligado à posição de classe de cada um. Então, o que está falando aqui? É preciso, essas comunidades estão crescendo, essas nações estão crescendo, e crescendo à medida que vão incorporando outras comunidades cada vez mais diferentes, né? E é preciso que essas comunidades diferentes que foram incorporadas, elas desenvolvam uma noção de solidariedade, de civismo àquela nação, para poder tanto fazer essa nação se desenvolver, quanto se proteger dos ataques externos, né? Então é preciso que se desenvolva nessas sociedades essa solidariedade que tinha lá atrás
por conta da família, do parentesco, né? Agora não tem mais, porque aquilo cresceu de uma tal maneira, incorporou tantas etnias diferentes, que é preciso alguma forma de fazer com que essa solidariedade exista, esse espírito cívico, esse pertencimento, né? Isso é uma coisa. Uma outra coisa é a manutenção da ordem interna em sociedades tornadas inigualitárias, criação de complexos serviços de controle social e repressão. Então, principalmente por conta disso, né? Essas sociedades que eram igualitárias agora são inigualitárias, né? Ou seja, muita gente, a maioria trabalhando muito para sustentar e para, enfim, pagar tributos ou para ser explorado por uma minoria que concentra riqueza e poder, né? Então, é preciso manter a ordem, porque virou e mexeu, essas pessoas que estão sendo exploradas vão se rebelar. Então é preciso que tenha alguém que controle aquilo, que pague muito bem o seu exército, os seus militares, os seus soldados, para poder reprimir aquilo, né? Além da criação de outros sistemas de controle social, que a gente estava falando, né? Da questão da segurança e da justiça, né? Que antes eram do lead da alçada da família, lá nas tribos, e agora não, agora alguém precisa organizar isso, né? E uma outra questão, outro imperativo é a necessidade de delegar a órgãos centrais funções de planejamento, execução e controle de serviços de interesse coletivo cada vez mais complexos e exigentes, por exemplo, as redes de irrigação, né? Então era preciso concentrar esses serviços em algum lugar. Era preciso que alguém dissesse, não, isso aqui é por minha conta, vocês me dão dinheiro e eu vou organizar isso aqui, né? Então era preciso centralizar isso para organizar mesmo, né? Esse controle, né? Esse aumento da população vai precisar de uma porção de serviços, né? E precisam estar concentrados em algum lugar. Nossa, ainda tem bastante coisa. Peraí. Um modelo privatista baseado no poder patronal, fundado na exploração econômica, propriedade privada e escravidão. Já falamos disso. O modelo coletivista é um poder patricial, né? Então, patronal no sentido de quem detém a propriedade privada, e patricial no sentido do Estado e da sua burocracia ali, dos seus... enfim. Então, o poder patricial fundado nas funções técnico-burocráticas assentadas no poder estatal, né? Então, só para organizar o que nós já falamos até agora. Esses dois modelos, tanto um quanto o outro, precisam cumprir minimamente funções gerais de preservação da ordem interna, de defesa contra os ataques externos, de prestação de serviços, de administração e provisão de recursos e, sobretudo, a regulamentação formal da vida social. Quem pode o quê? O que pode e o que não pode. Suas principais expressões foram alcançadas nos estados de modelo coletivista. Então, o que ele está dizendo aqui é que essa organização das leis, das normas, das regras, elas foram melhor conseguidas nos estados de modelo coletivista, através da codificação das normas sociais. Então, o que pode e o que não pode foram codificadas, códigos de lei, né? Mas veja só, esta foi uma tarefa dos sacerdotes que se incumbiram de ajustar a tradição, aquilo que podia e que não podia, em relação à tradição antiga. Eles ajustaram isso às novas exigências da vida social diversificada, estabelecendo em textos legais religiosos a ordem social inigualitária como uma ordem sagrada, né? Portanto, institucionalizada essa desigualdade, né?
ela passa a ser institucionalizada e garantida pelo Estado, que legitima os extremos de riqueza e de pobreza, né? Então, quem vai organizar essas leis dentro dos estados rurais coletivistas são os sacerdotes, que vão juntar essas normas sagradas com aquelas normas políticas, para fazer mesmo com que as pessoas entendam que isso, que essa divisão de riqueza e pobreza é algo que precisa ser assim mesmo e pronto, né? Então, só para a gente entender como é que nascem então esses códigos do que pode e do que não pode, né? Nesses códigos se definem os objetivos gerais da sociedade, bem como as condutas recomendadas ou proibidas e os direitos individuais salvaguardados, né? Regras gerais que enquadram a vida social e a competição entre os diferentes estratos da sociedade, né? Então, esses códigos servem para isso. E aqui, por fim, igualdade nas etnias tribais versus a estratificação social. Então, aqui ele está fazendo um comparativo, né? O que antigamente nas aldeias agrícolas indiferenciadas existia essa igualdade entre essas etnias, né? Agora existe uma estratificação social, né? Não existe mais igualdade, né? Existe o que a gente conhece hoje. E outra questão que mudou, essa fraternidade familiar ou clânica, né? Então, ou da família, ou desses clãs que cresceram antigamente também das aldeias agrícolas indiferenciadas, o que vai fazer esse vínculo, né? Dessa solidariedade, dessa fraternidade, é o vínculo cívico, né? Aquilo que a gente estava falando, a necessidade do desenvolvimento dessa noção de civismo, de pertencimento àquela nação, de trabalhar para que ela cresça e continue se expandindo e se proteja dos ataques, né? Mas esses povos que vão se submetendo a esse vínculo cívico vão encarnando a figura étnica do grupo dominante, né? Então, são populações que foram invadidas, né, dominadas, e que agora vão, então, apagar a sua cultura, apagar os seus valores, apagar o seu jeito de falar, as suas crenças, seu jeito de vestir, enfim, e vão incorporando os jeitos, o ethos do seu dominador. Próximo slide. O exercício das funções de mantenedor da ordem e de expansionismo étnico conduz o Estado a ampliar cada vez mais seus serviços. Portanto, introduz tributos que consomem parcelas cada vez maiores da produção, ao mesmo tempo que absorve massas cada vez maiores de pessoas em atividades não produtivas, né? Atividades não produtivas, por exemplo, a construção dos grandes templos, né? E a guerra, que é uma atividade que só vai consumindo e não produz, né? Mas o que ele está dizendo é que quanto mais esse Estado vai crescendo, mais dinheiro ele vai precisando e mais as pessoas vão precisar trabalhar para pagar os impostos, né? Simultaneamente, o Estado passa a assumir as funções de justiça e tranquilidade social, né, que era garantido pela família lá nas tribos, e ainda as atividades guerreiras, outrora a obrigação de todos, passa a ser cumprida por chefes especializados e tropas permanentes, contra inimigos externos e contra a insatisfação das classes subalternas. Então, a gente tem aqui duas coisas, né? Primeiro, que as funções de justiça e segurança, que antes eram garantidas, né, dentro das tribos, pelas famílias, pelos clãs, enfim, agora é uma função do Estado, ele que vai decidir, né? E organizar essa segurança. E outra questão, que são as atividades guerreiras, que lá nas aldeias agrícolas, todo mundo
era responsável pela proteção daquela tribo, né, em relação aos ataques externos. Então todo mundo pegava nas armas e ia para cima. Agora não, dentro desses estados organizados dessa forma, você tem um grupo, né, selecionado, né, de homens que vão ganhar o seu salário e vão ter essa profissão, né, de soldados, né. Só que agora, antigamente, ele está fazendo uma comparação aqui, né? Que antigamente essas aldeias, elas se juntavam contra os ataques externos. Mas agora esses soldados, além de serem utilizados, para os ataques para a defesa dos seus territórios e para o ataque, para a expansão dos seus territórios também, ele também vai ser responsável por comprimir aquelas classes subalternas que querem se rebeliar contra o seu regime, né? Então, essa comparação que ele está fazendo. A sedentarização dos seus camponeses e a especialização dos artesãos os tornaram mais inaptos para a guerra e mais vulneráveis, portanto, tanto nos estados privatistas quanto coletivistas, né? Todavia, o ingresso permanente dos comandos militares no corpo do poder estatal dá margem a constantes tensões de disputas pelo poder. Então, isso que já falamos lá na frente, né? Que a sedentarização dos camponeses e os artesãos especializados no seu trabalho vão afastando essas pessoas cada vez mais dessa postura de enfrentar uma guerra, né? E isso é uma questão. E a outra questão é que esse poder militar cada vez mais crescendo, né? Junto desse Estado, ele vai ser também como é que se diz, meu Deus? Ele vai ser um problema, porque ele vai ser um rival que a qualquer momento ele vai disputar o poder com aquele que está no poder, né? Então isso a gente vê também, né? Então o poder das armas, né, da força, você tem esse dirigente do Estado que manda nesse exército, mas a qualquer momento esses militares, né, que têm essa força, podem invadir, dominar e tirar a escada do poder e dominar. E isso aconteceu em várias regiões também, que ele vai mostrar para nós. É também o Estado que garante as condições de estabilidade e ordem indispensáveis ao comércio, que ao nível de intercâmbio mercantil internacional exige condições básicas de convívio e segurança para os mercadores que transportam grandes volumes de bens, sendo um pré-requisito indispensável ao desenvolvimento de sociedades mercantis de base pastoril ou marítima. Já falamos disso, né? A base dessas sociedades pastoris e marítimas era o comércio, né? E então, esse Estado garante para eles essa segurança de poder comercializar, sabendo que ele não vai ser atacado por piratas do mar e do deserto, e que ele vai receber o dinheiro relativo àquilo que ele vendeu, né? Então existem esses estados fortes, garantem esse respeito dos outros povos, né? Mercadores não tiveram um papel meramente passivo, em muitos casos foram eles que forçaram a abertura do comércio, oferecendo a oportunidade de escambo como uma alternativa ao saque. Então o que ele está dizendo aqui é que esses mercadores, eles não só dependeram do Estado para isso, né? Eles, na verdade, é que vão abrindo essas portas de comércio lá atrás, né? Oferecendo em forma de escambo, né? Então, tipo, eu te dou isso, você me dá isso, aí você não precisa me saquear. Então, isso lá atrás, né? Então, só para dizer que eles não foram passivos, né? Mas que eles foram responsáveis de inaugurar essa forma, né, de escambo que depois vai se transformar no comércio. E aí ele vai trazer outra figura, que é explicar essa questão desse traficante que surge nas costas marítimas, os piratas, como um agente intercultural desenraizado da sua comunidade de origem,
Basicamente o que ele está dizendo aqui é que esses traficantes, né, que antigamente eram comerciantes de produtos, enfim, eles vão se distanciando tanto das suas nações, né, que eles não existe mais, não existe aquele sentimento cívico que a gente estava falando, né? Porque cada hora ele está em um lugar, enfim, ele é um cidadão, entre aspas, do mundo. Então, cidadão entre aspas, né? Então, ele não está preocupado se a região dele vai ser atacada, ou se vai atacar, se vai expandir, se vai crescer. Não, o que ele quer é enriquecer, independente de onde ele esteja, que cada hora ele está em um lugar. Então, que esse espírito aventureiro também, né, vai fazendo com que essas pessoas não criem raízes. E não criando raízes, ela não tem nenhum compromisso com a sua nação, né? Então ela vai trabalhar para aquele que vai pagar mais, é isso, né? Então daí que nasce essa figura desse traficante. O Estado coletivista tem o objetivo de perpetuar a ordenação social de uma comunidade de copossuidores livres e iguais, obrigados ao cultivo da terra e à produção de excedentes que se convertem em tributos apropriados pelo Estado. Entretanto, a presença de um comando político extracomunitário tende a romper a estrutura igualitária, diferenciando uma camada dominante que se impõe à massa da população incorporada nas classes de súditos com o uso legítimo da força. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse Estado coletivista, né, ele garante direitos sociais para essas pessoas que são todas livres, né, não são escravizados. Livres e iguais em direitos, mas não tão iguais, porque o fato de serem criadas essa camada parasitária, né, de sacerdotes e soldados e trabalhadores do Estado, enfim, ali já vai criar uma diferenciação. Então são iguais, mas não tão iguais assim, porque aqueles que estão mais próximos do poder têm mais regalias, né? Então é bom e não é, né? É livre, igual, mais ou menos, né? Aí já falamos disso, e aí então esses grupos dominantes, né, que ocupam esses cargos, esses lugares, eles vão se mantendo cada vez mais, e os filhos e os seus filhos vão ser os próximos que vão ocupar aqueles lugares, aquelas tarefas, tá? Então não existe uma possibilidade de ascensão dessas camadas subalternas, porque aquele que detém o poder vai sempre trabalhando para continuar cada vez mais no poder, para ampliar o seu poder e para garantir para os seus descendentes, né? Então não tem espaço para mais ninguém, né? E para a educação erudita, então, dos seus filhos que vão permanecer nesses lugares, né? E esse Estado, portanto, não se configura como um poder neutro, né? Um poder que vai cuidar das pessoas, mas um poder que vai sempre trabalhar para se garantir no poder, garantir as regalias daqueles que continuam dominando, né? Portanto, o círculo dos poderosos, a nobreza hereditária, os chefes militares, as hierarquias sacerdotais e a alta burocracia, unidos entre si ante a massa socialmente indiferenciada e sempre em conflito uns com os outros. O que é isso, né? Então, esse povo que detém esse poder está sempre em confronto com as camadas trabalhadoras, né, que pagam seus impostos, para que elas fiquem sempre no lugar delas e não tente inverter essa ordem, né? E eles estão também sempre em conflitos uns com os outros, né? Militares, sacerdotes, hierarquias, nobrezas, sempre em confronto para garantir que as coisas sejam cada vez mais do jeito que é melhor para cada um deles, né? Então, para que a sociedade se organizem para favorecer ou os nobres, ou os militares, ou a igreja, ou a burocracia, enfim. Último slide, que a gente já está extrapolando da hora.
Portanto, outras configurações de desenvolvimento, além dos estados rurais, privatistas e coletivistas e das hordas pastoris nômades, né, das chefias pastoris nômades, existiram também em outras regiões a instalação desse estado militarista, né? Então, quando os militares tomam o poder desses dirigentes, e impõe, né, se impõe despoticamente sobre o seu próprio povo, né, ele é que manda agora. Existiu essa configuração de desenvolvimento e outra também chamada cidades-estados de organização democrática, em que um patronato escravista é integrado por mercadores, latifundiários e empresários de ergasterions, que são o começo da produção, da indústria, né? Galpões em que se produziam coisas, né? Artefatos. Participam então na formação e na condução dos órgãos de poder político. Então existiram formações como a grega e romana, enfim, que essas pessoas, né? Esses mercadores, latifundiários, donos de escravos, esses empresários, que vão organizar o Estado, né? Ai, meu Deus, tá acabando aqui. Mas, enfim, concluindo, né? Todos os tipos de ordenação da vida política agem como um poder condicionador do progresso social, tendente a tudo subordinar aos objetivos de dominação dos grupos dirigentes, da manutenção da riqueza dos ricos e da contraparte necessária à pobreza geral, o que desestimula a renovação tecnológica para os próximos milênios posteriores. Então, o que ele está dizendo aqui é que a humanidade vinha numa revolução lenta, né, tecnológica, mas vinha, né? Só que chegando nesse ponto, né, em que as pessoas trabalhavam, produziam, mas sempre essa luta, né, para garantir a riqueza de poucos e naturalmente garantindo a pobreza da maioria, isso vai criar uma estagnação, né? Que ele vai dizer que 2000 anos depois disso não se produziu mais nada que valesse a pena ser mencionado, né? Essas revoluções tecnológicas, elas voltam a acontecer depois desse período, né? Mas que eles entendem que essa desestimulação tem a ver com isso, né? Com essa ambição do poder, né? Sobre as massas que trabalham. E para concluir, então, o que ele vai dizer aqui é o seguinte, né? Que uma coisa importante dessas revoluções foi essa ampliação, né? Do território dessas nações, né? Que vão, porque a gente tinha sempre pequenas microetnias é ótimo, né? Muito diversificadas, né? Então, uma das configurações, né? O que mudou foi isso, né? Hoje nós temos, por exemplo, grandes nações, grandes estados, grandes continentes, né? Mas que então que foram se fortalecendo a partir dessa aglutinação dessas pessoas, dessas tribos, né, que vão se concentrando numa só e que vão se aculturando a partir daqueles costumes, e enfim. E que à medida que essas tribos vão crescendo, né, que essas nações vão crescendo, elas vão dominando outros povos, que lá na frente vão crescendo também e vão dominando outros povos, enfim, que a história da humanidade, né, ela vai se desenrolar nesse sentido, né, de comunidades que vão se estruturando, crescendo, enriquecendo e dominando as outras, tá certo? Gente, vamos agora tirar as dúvidas lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Obrigada por ficar comigo até agora.